Partindo agora para o segundo momento, vamos falar do NVivo. Vamos falar do NVivo. O NVivo, ele, para quem nunca ouviu falar desses softwares, o NVivo faz parte de um grupo de softwares. Ele não é o único que faz isso, ele é um dos. Ele talvez seja o mais conhecido, ou ele divide esse pódio aí junto com esses dois outros softwares, o Atlas TI e o MaxQDA, que são softwares de assistência à pesquisa e análise qualitativa, né? Em inglês, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Softwares, CACDAS. Esses softwares, eles têm em comum essa ideia de que a fonte primordial, ela não é numérica, e ainda, ela é texto, são textos volumosos, são textos com muitas fontes, com muitas vozes, assim, um volume de dados de pesquisa qualitativa muito amplo, e que não estão estruturados. Então, eles são softwares que auxiliam a estruturação, a organização dessas fontes. E a ferramenta primordial em todos eles é a ferramenta de codificação. Todos eles fazem isso, né? A codificação, ela é inspirada naquela prática nossa, muito comum nas ciências humanas, mesmo nas ciências exatas, de nós lermos um texto e sublinharmos, né? Fazemos colocar um post-it, fazer uma anotação do lado do livro. Isso é, a princípio, uma codificação. E esses softwares, eles são softwares que vão sofisticar esse processo. Quais áreas podem se valer do suporte desse tipo de software, né? Do NVivo, do Atlas, do MaxQDA? Não, bem, primeiro, uma coisa importante, o que diferencia cada um desses softwares? A base deles é semelhante, de fato, todos eles trabalham com essa codificação, mas o NVivo, ele tem essa ferramenta NCapture. Hoje ela é muito importante para isso. Ele foi desenvolvido, muito pensado nessa incorporação de fontes, né? Ele é ligeiro para incorporando as fontes. O Atlas TI também tem algumas coisas assim muito interessantes que são próprias dele, que não tem em outras, né? Por exemplo, ele é possível, uma das fontes do Atlas TI são mapas, né? Você consegue codificar pontos georreferenciados num determinado mapa, e isso você pode correlacionar também com texto, com imagem, com vídeo. E o MaxQDA também é uma outra ferramenta que é usada de forma muito semelhante ao NVivo. Nós estamos fazendo curso de formação de NVivo porque é o que eu e a Arilda sabemos mexer. Eu não sei mexer no Atlas, no MaxQDA, eu tenho vontade de aprender também, até para ver qual que é o potencial de cada uma dessas ferramentas. Eu sei que o Atlas, ele é mais utilizado pelo pessoal da geografia, mas também interface com antropologia. O MaxQDA, ele é muito forte também nos processos de codificação textual. E o NVivo, ele tem se especializado nas últimas versões além da questão textual, nos métodos mistos, que aliam os dados qualitativos com dados quantitativos. Então, o NVivo tem trazido assim, essa interface com SPSS, com Excel, e isso tem caracterizado, além dessa ferramenta NCapture, que possibilita fazer um download direto de postagens em Twitter, né, até para fazer aqueles monitoramentos que vocês veem nos jornais, né, sobre tendências de comportamento no Twitter, no Facebook. Inclusive, um material que a gente vai deixar aqui para vocês darem uma lida é justamente uma reportagem sobre isso. Aquilo é possível fazer com o NVivo, por conta dessa ferramenta. Eu não sei exatamente se nessa reportagem o
pessoal que que construiu a pesquisa usou o NVivo especificamente, mas eu sei que é possível fazer esse tipo de análise com o NVivo. Então, todos eles são ferramentas, softwares que têm licenças pagas, né, eles não são open source, né, então todos eles precisam de uma assinatura, eles são assinaturas salgadas. Pelo que eu sei, o Atlas TI é o menos caro, mas eu também não tenho como dizer aqui o preço dos outros, eu não estou sabendo direito. Então, quais áreas podem se valer desse suporte? Enfim, pesquisas de diversas naturezas, né? Desde a educação, a gente tem trabalhos da justiça criminal, trabalhos de finança, da área de saúde, de marketing, desenvolvimento organizacional, políticas públicas, enfim, qualquer área que possa se beneficiar de uma leitura e uma codificação de textos que sejam pertinentes para o objeto de pesquisa, né? Então, o limite é enorme, né? Então, a atenção para saber quando que pode se usar, né? Quando que é interessante usar, a partir das perguntas, os problemas base, né? O problema da pesquisa e o propósito da pesquisa é o que vai dizer se a ferramenta é ou não pertinente, né? Existem possibilidades variadas para isso, então a pergunta que se faz é qual que é a pergunta da minha pesquisa. Respondendo a pergunta da pesquisa, o problema central da pesquisa, nós vamos saber quais são as ferramentas metodológicas que interessam. E aí, sim, as ferramentas metodológicas podem ser pesquisas participantes, etnografia, histórias de vida, grupos focais, pesquisa documental, como o trabalho da Arilda, análise enfim. Respondendo ao problema central da pesquisa, nós temos as possibilidades, as alternativas de abordagem ao problema. E aí, a centralidade está, de fato, na ferramenta metodológica. E é nesse momento que o NVivo pode entrar. O NVivo, ele entra como um complemento a essas estratégias metodológicas. Isso leva, né? As ferramentas levam ao que pode ser refinado com o uso do NVivo. O NVivo, então, falando um pouquinho como é que surge, ele surge justamente nesse sentido de que as pesquisas estão dando cada vez mais atenção aos dados qualitativos, assim, aquele boom das etnografias, das pesquisas de história de vida. Então, assim, é muito interessante perceber que o NVivo, ele é desenvolvido no contexto, assim, contexto de desenvolvimento da informática, mas também um contexto de transformação no tom das pesquisas nas ciências sociais. O NVivo, a versão atual do NVivo é baseada no trabalho de uma cientista social australiana que se chama Lynn Richards. Ela era especializada em pesquisas sobre sociologia da família, e sociologia da família e habitação, hábitos de vida no cotidiano. Então, e ela trabalhava com dados, assim, muito profundos, entrevistas muito profundas, e um volume bem grande de entrevistas. E ela, em parceria com o Tom Richards, que era cientista computacional, eles começaram a desenvolver um software que ajudasse na organização desses dados. E aí eles acabaram fundando a QSR, que é esse site, né, que é o dono, né, essa empresa que é dona do NVivo hoje, né. O programa se chamava NUDIST, que significa Non-Numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorizing. Então, assim, de fato, né, não numérico e não estruturado, indexador de dados, de pesquisa e de teoria. De quando ele foi desenhado para hoje,
já tem mais de 14 versões. Essa versão que vocês estão instalando hoje é a versão mais contemporânea, né? Ela é de março de 2020. Então, nós estamos explorando a ferramenta que vem aí, sim, mas ela não é nova, né? É uma ferramenta que ela vem se aperfeiçoando desde 1981. E ela foi desenhada para ter como funções centrais o manejo de texto e dados via codificação, escrita, a construção de links entre textos, né, hiperlinks, você clica aqui e vai em outro, então isso já estava presente lá nos anos 80, depois essa mecânica ela passou a ser passou a ser a mecânica básica da internet, né, para nós isso é muito familiar hoje, mas pense que nos anos 80 esse tipo de salto, né, principalmente num computador, era algo muito sofisticado. Ainda hoje se a gente for pensar nos desdobramentos cognitivos que a gente precisa fazer para lidar, né, com esse sistema de links e hiperlinks, né, e o NVivo, ele nos ajuda a visualizar isso de modo bem amplo, né. Também ele foi pensado para incorporar a adição de dados demográficos, para cruzar texto com dados demográficos, buscar padrões e exportar o relatório de dados. Com o tempo e com o uso de diversos pesquisadores diferentes e as demandas desses pesquisadores, os desenvolvedores foram incorporando diversas outras capacidades adicionais, né, ampliando também, principalmente, o tipo de fonte de dados que dava para se trabalhar dentro do NVivo. Como a princípio era mais texto, né, e um texto já pré-codificado. Então, as coisas foram se abrindo, assim, né? Foi se incorporando PDF, áudio, vídeo, planilha, tá aí os ícones, né? Gráficos, tabelas, mapas. Então, essa é um pouquinho da história do software, e hoje tem uma rede grande, né, de pessoas no mundo inteiro, né, a base da QSE ainda é na Austrália, mas tem escritórios em alguns outros países, Reino Unido, Estados Unidos, e no dia 23 agora de setembro vai acontecer o o Encontro Internacional de Pesquisadores que usam o NVivo para uma troca de experiências, justamente para esse é um momento importante para a atualização da ferramenta. Eu acredito que agora eles até passaram a chamar o NVivo só de NVivo, né? Não é mais, a versão anterior era NVivo 12, e antes disso, diversas outras, né? Agora, eu acredito que quem ficar com a ferramenta, ele vai passar só a ter atualizações, eles não vão mais mudar o sistema geral. Eu imagino que é por isso que eles estão chamando de NVivo, só NVivo, porque aí vai se incorporando mais fontes, né? Ele vai se atualizando como os aplicativos hoje são, né? A gente tem lá um aplicativo na televisão, no celular, e só de estar conectado ali na internet, ele vai... às vezes ele vai enviando dados lá para o servidor, e o servidor volta com algumas atualizações. Tem uma das nossas referências aqui para o curso, é esse livro de Jackson e Paisley, que se chama Qualitative Analysis with NVivo. É um livro que ele é bem básico, assim, mas ele traz um pouco dessa discussão nesse tom que a gente traz aqui, de tentar sempre pensar as ferramentas do software em relação com as ferramentas, com as questões da pesquisa qualitativa nas ciências humanas. Uma coisa que eu queria ter mencionado, assim, que eu acho importante a gente gravar, o NVivo foi um software desenvolvido por uma cientista social. Isso é bem interessante. E, claro, ela partiu lá de um problema das ciências sociais, mas, assim, é muito legal ver que algo feito de propósito para as ciências sociais, que depois pode ser apropriado e utilizado por outras áreas. A gente vê que hoje ele é bem utilizado, por exemplo, pelo pessoal do marketing,
ele é bem utilizado pelo pessoal do direito, enfim, que também é ciências sociais, né, mas ali ele parte com um software pensado, de fato, para questões ali sociológicas, antropológicas, da sociologia da educação, da sociologia da família, né, enfim, família, escola. Então, ele é um software que tem tudo a ver com os nossos objetos de pesquisa. Mas o Jackson e a Beasley, nesse livro, eles trazem aí na introdução dele um pouco, assim, dos cuidados que nós devemos ter antes de nos entusiasmarmos com a ferramenta e mergulharmos numa atividade sem refletir, sem fazer esse tipo de reflexão nos impactos metodológicos, os impactos mesmo epistemológicos do nosso procedimento científico com o auxílio da ferramenta, né? Eles falam que a literatura sobre as cáquidas, sobre as assistentes computadorizadas nas pesquisas qualitativas, trabalham assim com três metáforas, problemas, que não são necessariamente problemas, mas são questões para a gente refletir. Primeiro, é a questão da ideia da bala de prata, né, de que o software, ele daria uma solução final. Uma bala de prata, na verdade, uma bala de prata para um problema, para o problema do rigor científico das pesquisas qualitativas. Solucionaria, mas isso, claro, do ponto de vista muito positivista, né, o problema da objetividade das pesquisas qualitativas, porque, através do uso do software, é possível demonstrar, seria possível demonstrar com grande, não, acho que de 100% nunca, né, mas com grande cuidado com os pormenores, o passo a passo, a trilha da pesquisa, a trilha do raciocínio do sujeito pesquisador quando vai construindo o seu método. Ou seja, é possível apresentar o processo de codificação e, a partir do processo de codificação, quais foram os caminhos para a realização da interpretação dos dados. Então, seria, assim, uma solução final. Embora seja possível fazer isso, é preciso tomar ficar muito atento à possibilidade de nesse processo se construir. Primeiro, isso é falso, né? Porque embora a gente possa ver os caminhos, isso não significa que é mais ou menos objetivo, é mais tá mais assim, abre-se para um maior debate, né? Mas é preciso estar atento às possibilidades também do software, fomentar em pesquisadores um processo de construção, de questionamento do tema, e de codificação e de produção de teoria que fica redundante e fica circulando e codificando. Vocês vão perceber isso na hora que estiverem operando lá, que depois que a gente começa a codificar um determinado conteúdo, a tendência, e a gente vê que, nossa, é possível ver tudo isso aqui, depois eu vou manejar, e eu vou reconstruir, passar para cá e para lá, isso pode passar a ser algo, e aí é um perigo, né, algo que começa a ficar meio mecânico, a gente deixa de mobilizar aqueles procedimentos intelectuais tão necessários para uma pesquisa compreensiva, para uma pesquisa que mobiliza a compreensão como o processo cognitivo fundamental. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Ele, de fato, abre a possibilidade para a gente trilhar melhor esse caminho, mas isso também tem que ficar sempre de olho. A segunda metáfora é que eles chamam de snake oil, que seria óleo de cobra, né? Eu não sei se aqui... Eu não me lembro de ter nada parecido, assim, em português para traduzir, então eu trouxe a ideia do óleo de coco, porque teve uma época que o óleo de coco... Eu lembro porque minha mãe, ela começou a tomar óleo de coco, meu irmão começou a tomar banho também com óleo de coco, porque todo mundo estava falando que o óleo de coco resolvia, assim como a bala de prata, né, o óleo de coco, ele era cura para muitas coisas, né, ele era um remédio santo, né, e essa metáfora problema é também pensar que o uso do software, ele pode
ele é vendido como algo muito bom, né? Tem todo um trabalho de marketing em cima desses softwares, o NVivo não escapa disso, né? E que se sobrevaloriza algumas características especiais dele, né? Por exemplo, a possibilidade de trabalhar com um volume de dados enorme e a possibilidade de se fazer isso com certo distanciamento em relação às fontes. Nós podemos lidar assim, com um volume de textos que a gente baixa ali, faz um download, sem conhecer direito quem foi que publicou, por exemplo, ali uma publicação, uma hashtag do Twitter. Nós não sabemos quem foi que falou, mas a gente pode baixar logo 1 milhão de tweets e pedir para o NVivo rodar uma análise prévia aí, sim, os sentidos mais trabalhados, as palavras que a gente consegue associar, isso poderia proporcionar um distanciamento do pesquisador. Eu trabalho com um grande volume de dados em relação a fontes, assim como... E aí, assim, a ideia acaba que isso pode fazer com que a ideia de se trabalhar com um grande volume de dados se sobreponha aos problemas próprios da pesquisa. Só porque eu estou trabalhando com um grande volume de dados e outro pesquisador está trabalhando ali com um pequeno conteúdo, isso não significa que eu estou fazendo um trabalho mais acurado, mais bem feito, mais objetivo, mais científico, enfim, né? Não cair nesse conto, né? Celebrando, assim, mais a forma do que o próprio conteúdo da pesquisa. Bem, tendo isso de ressalva, é legal saber que ele auxilia nesse contexto, né, trabalhar com isso. E a terceira metáfora é não coloque o carro na frente dos bois, né. O software, ele é usado apropriadamente se ele seguir a metodologia da pesquisa, não o contrário. Essa que é a discussão sobre não colocar o carro na frente dos bois, né? Não jogar o software antes do método. Só que essa discussão, ela não está fechada, não é uma via de mão única. No momento em que a gente passa a utilizar o software, e aí sim, é importante a gente ter isso em mente, antes de abrir e começar a mexer com o NVivo, tem em mente que essa não é uma via de mão única, da mesma forma que nós vamos pensar os nossos métodos no software. No momento que a gente começa a trabalhar com o software, ele pode sugerir também, ele pode influenciar na forma como a gente trabalha com o método. Então, é uma discussão, assim, sobre uma influência mútua. Isso toca, né, um bocado em discussões lá da sociologia, da tecnologia, numa discussão em que a gente pode pensar que as formas como as sociedades e as culturas influenciam na produção da tecnologia, também nós podemos pensar em como essas tecnologias influenciadas por um determinado contexto cultural, social, histórico, também influenciam a sociedade e a cultura. E no nosso caso, né, influenciam o procedimento científico. Então, é um desafio para os cientistas sociais, é um desafio para quem faz a pesquisa educacional, agora também pensando para quem faz a prática, né, a gente está agora nós estamos muito ocupados em pensar, por exemplo, nossas disciplinas, nossos trabalhos como professores, nesse contexto em que a gente precisa desenvolvê-lo de modo remoto. E agora há um momento em pensar no quanto isso tem transformado nossas práticas. Que tipo de transformação é essa? Como que isso tem como isso tem se processado? É esse tipo de questão que a gente precisa deixar em aberto para não cair num desses problemas chaves que os nossos autores chamam atenção. Então, aceitar que há essa influência mútua é o primeiro passo para admitir também que o nosso trabalho qualitativo pode, de vez em quando, ser influenciado pelo NVivo. Eu acho que é isso que é legal, ter isso em mente, e aí a gente consegue lidar melhor com a ferramenta. Eu acho que vamos em frente. E, por fim, antes de passar a bola aqui para a querida Arilda, eu queria dizer que é muito importante a gente deixar de lado o medo de achar que o software está sequestrando o processo da pesquisa. De modo algum, assim, a fala da Arilda é centralmente sobre isso, né? O software, ele não substitui o pesquisador nem hoje, nem no horizonte.
não tem essa possibilidade, assim, está muito preservado o pesquisador das ciências humanas nesse caso aqui, porque tudo que é feito no software, ele depende da nossa criatividade analítica. Então, o software, ele é uma ferramenta só que amplia o alcance das nossas estratégias de ação. Então,